seja muito bem-vindo a mais um Conversando com o Associado. No episódio de hoje nós falaremos sobre a isenção do ICMS sobre o transporte interno no estado do Rio Grande do Sul e abordaremos esse tópico sob três perspectivas. Primeiro, qual é o posicionamento do setor em relação ao tema? Quais são os impactos dessa isenção de ICMS no transporte de carga? O que significa termos esse ICMS no transporte de carga, se essa isenção é positiva ou negativa? E por fim, nós falaremos ainda quais são as perspectivas que nós vislumbramos nas negociações com o estado do Rio Grande do Sul. Então nos acompanhem para podermos conversar sobre esse tema. Então, primeiro, qual é o posicionamento do setor sobre a isenção do ICMS no frete de cargas? Nós gostaríamos de dizer que, como todos acompanharam, nós, até o ano de 2020, possuíamos dois tipos de isenções de ICMS no frete. Quais sejam? A primeira era no frete CIF interestadual, ou seja, quando o frete era contratado por um embarcador com inscrição estadual no estado do Rio Grande do Sul e destinado a outros estados da federação, persistia uma isenção no transporte de cargas. E ainda nós tínhamos uma isenção no frete interno, quando a contratação do frete, que deveria ter início e término dentro do estado do Rio Grande do Sul, era realizado também por alguém com inscrição estadual aqui no estado. Bom, no início do ano de 2020, a isenção no frete interestadual finalizou. Era um pleito já da categoria de que ele viesse a ser finalizado, porém finalizou também por uma pressão do CONFAZ por não admitir isenções sem convênio. E essa isenção no frete interestadual não possuía convênio. O setor do transporte já havia se manifestado contrariamente a essa isenção. Eu vou explicar logo mais por que nós somos contra a isenção no frete, porque ela traz prejuízos não só ao transportador, mas também ao Estado. E essa isenção no frete interestadual finalizou. Depois de ter finalizado a isenção no frete interestadual, nós também buscamos que a isenção no frete dentro do estado do Rio Grande do Sul, se não vier a ser extinta, que ela venha a ser restringida apenas para casos específicos. Esse é o posicionamento do setor. Perfeito. E por que nós temos esse posicionamento? Porque o setor de cargas se posiciona contra uma isenção. Não é? Uma isenção, em tese, deveria ser algo bom, mas para o transporte de cargas, essa isenção é maléfica. Vamos ver por quê. O transporte de cargas, ele se caracteriza por ser uma atividade de meio. Ele fica no meio entre o vendedor e o comprador, entre o embarcador e o destinatário. Quem contrata o frete, seja ele o vendedor ou o comprador, sempre que ele contrata o serviço do transporte de cargas, se sobre esse transporte de cargas incidir o ICMS, o contratante terá direito ao crédito. Vamos colocar isso de uma forma mais concreta. Peço apenas que tenham noção que é apenas um exemplo, os cálculos não são precisos. Se um embarcador industrial contratar um frete aqui no estado do Rio Grande do Sul e sobre esse frete vier a incidir o ICMS, se ele tinha que pagar R$100 pelo frete, ele pagará R$112, o cálculo não é preciso, pois são R$100 do frete mais os 12 do ICMS, perfeito? Esses 12 se converterão em créditos para o contratante. Então, para ele não é um custo efetivo, certo? Porque ele vai ter o crédito a ser utilizado ao longo da cadeia. O transportador, a seu turno, se cobrar o ICMS, se tiver a incidência desses 12%, ele receberá 100 do frete mais 12 de ICMS que ele deverá recolher para o Estado, certo? Porém, ele não recolherá ao Estado os 12. Ele recolherá ao Estado os 12 menos os créditos. Então, digamos que ele tenha 2 de crédito. Ele recebeu 112 pelo frete e pagará ao Estado 10, que é 12, o devido, menos 2 de crédito, que pode ser o crédito sobre seu diesel, por exemplo. Perfeito. Agora, se houver a isenção, quando ocorrer essa contratação, quando a indústria contratar o transportador, um frete de 100 vai custar apenas 100, certo? E o transportador receberá 100, mas ele não terá direito a nenhum crédito, ele não terá direito a
se tiver feito investimentos em sua frota, não terá direito ao crédito sobre esses investimentos e não recolherá nada ao Estado. Porém, se compararmos essas duas situações, aquele transportador que teve a incidência, ele acabou recebendo pelo seu frete não 100, mas 102, 100 mais os créditos ICMS, enquanto que esse transportador que teve seu frete isento, ele recebeu apenas 100. Então, nós entendemos que essa isenção, que ainda vigora no frete dentro do estado do Rio Grande do Sul, para a maioria dos transportadores, ela é negativa. Nós fizemos pesquisas setoriais nesse sentido e confirmamos essa tese. Qual que é o outro efeito que decorre dessa situação? O segundo efeito que decorre dessa situação é um prejuízo para o próprio estado do Rio Grande do Sul. Pois, veja bem, se um transportador não tem direito a créditos aqui no estado, o que ele fará? Se não há direito a créditos, ele naturalmente terá uma busca por acumular créditos aonde ele possa aproveitá-los. Então, os transportadores do estado do Rio Grande do Sul começaram a comprar seus insumos em Santa Catarina, o qual, inclusive, estado que incentivava a compra de insumos naquela região, e insumos no Paraná, São Paulo, Espírito Santo, seja onde for. Tanto é assim que o próprio estado do Rio Grande do Sul já chegou à conclusão de que, embora nós tenhamos mais transportadores no estado do Rio Grande do Sul do que nos estados, por exemplo, de Santa Catarina e Paraná, naqueles estados nós temos um emplacamento que é mais que o dobro do estado do Rio Grande do Sul. Por quê? Uma vez que aqui se tolheram os créditos de ICMS, os transportadores começaram a adquirir créditos em Santa Catarina, Paraná, Espírito Santo, seja onde for. Certo? Então, há um prejuízo ao transportador e há um prejuízo também ao Estado, embora o Estado entenda que esteja ganhando nessa situação por ter cortado os créditos do transportador. Diante desse cenário, nós, como entidade, temos negociado constantemente com o Estado do Rio Grande do Sul para que ele restrinja essa isenção apenas para quando o contratante do frete também for isento. Por exemplo, a agroindústria, muitas vezes, uma indústria de leite, por exemplo, que é isenta de ICMS, ele não quer ter créditos de ICMS acumulados. Bom, nesses casos, poderia se ter uma isenção no frete. Mas nos demais casos, essa isenção se torna maléfica para o setor dos transportes e para o estado do Rio Grande do Sul. Última questão é, e agora? Nós temos uma previsão de que a isenção do ICMS finalizará no dia 31 de outubro de 2020. Será que o estado do Rio Grande do Sul vai prorrogar, como sempre tem feito, essa isenção, ou extinguirá ou reduzirá ela? Bom, em nossas negociações com o estado do Rio Grande do Sul, nós ainda estamos aguardando um parecer final do estado, mas eles têm sido muito solícitos em escutar o nosso pleito. Porém, a notícia que nós recebemos, embora já estejamos aqui no mês de outubro e a isenção esteja para terminar em poucos dias, a notícia que nós temos é que haverá uma prorrogação ao menos até dezembro. Essa não é uma informação oficial, porém o Estado conseguiu uma autorização do CONFAS para prorrogar as isenções até dezembro de 2020. Então, há uma perspectiva de que essa isenção no frete dentro do estado do Rio Grande do Sul seja prorrogada no mínimo até dezembro de 2020. Até lá, nós seguiremos conversando com o Estado, seguiremos tentando melhorar essa situação que tem trazido tanto prejuízo ao longo de anos aos transportadores de nosso estado e pretendemos criar uma situação que respeite não só os transportadores, mas o que prevê a própria Constituição Federal, que tem a previsão de que o ICMS será não cumulativo, sendo garantido o direito a crédito nas aquisições feitas pelos contribuintes. Situação que tem sido tolhida sistematicamente ao longo de anos dos transportadores do nosso estado do Rio Grande do Sul. Então, almejando que possam seguir trabalhando no transporte, que possam trazer as demandas ao CETSERGS e que consigamos estabelecer uma relação mais justa no nosso sistema tributário aqui no estado do Rio Grande do Sul. Espero que consigam seguir em frente e ficamos à vossa disposição. Um grande abraço e até a próxima!